E aí, faladores, tranquilidade? Aqui é o Yuji do canal Saiu Falando. Hoje a gente vai estar abordando um assunto que é de extrema importância no aprendizado de idiomas, que é a definição de metas, ok? Então assim, a gente vai estar vendo como definir uma meta, tipos de meta e tudo isso relacionado a metas que eu sempre falo nos meus conteúdos, tá? Então assim, para você que ainda não viu os nossos conteúdos, eu sugiro fortemente que vocês assistam os outros vídeos também, depois que esse acabar, e que vocês deem um pulo lá nas nossas redes sociais, tá? Principalmente no Instagram, que é onde a gente posta conteúdo diariamente. Então, gente, ó, vou entrar no conteúdo, mas antes, eu quero pedir um favor para vocês, que é o quê? Se inscreva aí no canal, clique no sininho para receber as notificações e tamo junto. Então, gente, vamos começar aqui falando sobre metas. Por que eu acho que a meta é importante para aprender um idioma? É simples, porque sem metas a gente vai ficar perdido, a gente não vai ter aquela sensação de estar evoluindo. E sem essa sensação, sem esse sentimento prazeroso da evolução, muitas pessoas desanimam e desistem, né? Então, assim, você precisa ter metas para você ter esse sentimento bom de atingir metas e continuar prosseguindo. Então, esse é um ponto que eu acho de extrema importância, essa motivação para atingir as metas. Então, aqui, gente, a gente vai ter dois tipos de metas. São as metas de longo prazo e as de curto prazo, tá? O que são as metas de longo prazo? As metas de longo prazo são aquelas metas que a gente vai colocar para daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. E elas vão ter um nível um pouco maior, né, para a gente atingir. Então, assim, se eu estou começando hoje a estudar um idioma, a minha meta de longo prazo para daqui a 1 ano será o quê? Eu quero que daqui a 1 ano eu já esteja entendendo o básico, sabendo falar o básico, que é me apresentar, falar que eu quero comer alguma coisa, beber outra coisa, que eu quero ir a tal lugar. Então, daqui a 1 ano eu tenho que ter dominado todas essas questões básicas do idioma. Essa é a minha meta de longo prazo, tá bom? E vocês podem ver que é uma meta com um nível alto, porque eu não estou falando só aprender umas palavrinhas, algumas frases. Não, eu quero ter esse domínio para que eu possa estar desenvolvendo uma conversação, um diálogo com o estrangeiro. Por isso que ela tem, né, um deadline, ou seja, a gente tem um vencimento da meta um pouco maior, que é de 1 ano. Porque eu tenho 1 ano para bater essa meta. Então, é muito importante termos essa meta para a gente ter uma direção. Tá? Porque quando a gente tem essa definição feita, eu sei que para onde que eu tenho que ir. Eu sei que daqui a 1 ano eu tenho que estar falando o básico. Então, nesse meio tempo, eu tenho que estudar o básico. E se eu atingir essa meta antes, ótimo, eu vou ficar com aquele sentimento de euforia. Nossa, eu consegui bater. Então, nossa, tá muito bom. E aí eu vou setar uma outra meta. Tá? Porque a vida vai ser essa, vai ser setando metas. E aí depois que você conseguir bater uma meta, você seta outra. Se você não conseguiu bater a meta, você vai ter que ajustar essa meta. E por aí vai, mas sempre com metas feitas, ok? E essa é a meta de longo prazo que eu acabei de falar para vocês. Temos a meta de curto prazo. Você já deve imaginar o que é. Então assim, são aquelas metas que a gente faz para semana, para o mês talvez. Então assim, essa semana eu quero aprender 10 novas palavras todo dia. Nessa semana eu quero aprender 5 novas expressões todo dia. E por aí vai, você vai fazendo essas metas de curto prazo. Vocês podem notar que são metas com um nível mais baixo, porque você tem que atingir. Se você fazer uma meta muito alta, é muito difícil de atingir num curto período, isso ao invés de te motivar, vai te desmotivar. E não é isso que a gente quer, tá bom? Então tenham em mente essa questão. Meta de longo prazo é para te dar um norte, te dar uma direção. Meta de curto prazo são aquelas metas fáceis de atingir para te dar aquele combustível para você continuar. Imagine dessa forma, tá bom? Porque aí você vai batendo essas metas pequenas e quando você vê, chegou para bater a meta de longo prazo. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre como montar essa meta, beleza? Vamos lá então. Então, gente, o método que eu vou estar passando para vocês aqui de como montar a sua meta é um método SMART, ok?
Esse método, eu utilizei muito no meu serviço anterior, para a gente montar nossas metas anuais. E você vai ver que ele é bem fácil de conseguir fazer, beleza? Eu vou colocar aqui então, ó, essa imagem aí, e para vocês terem uma noção do que é. E eu vou estar falando de cada item. Então, gente, como vocês estão vendo aí, o método SMART, ele pega cada letra dessa palavra e ele coloca como se fosse um item, né, que você tem que considerar na sua meta. A primeira letra é a letra S, de específico. Aí o de mais específico começa com E. Por que que tá com S aqui? É porque isso daqui a gente traduziu, né, pro português, aí começa com E, mas no inglês é specific, com S. Tá? Então, assim, a sua meta tem que ser bem específica, não pode ser uma meta, vamos dizer, uma genérica, né? Uma meta que a gente não entende muito bem. Então, assim, tem que ser bem específica. Eu vou aprender 10 novas palavras por dia. Pronto. Então, a gente está sendo bem específico aí. A segunda letra, ó, mensurável. Então, a gente tem que saber mensurar essa sua meta. Que nem eu falei, eu tenho que aprender 10 novas palavras por dia. Então, eu tenho que aprender 10 palavras. Eu consigo verificar se eu aprendi ou não essas palavras, né? Então, você tem que considerar uma meta mensurável. Depois, atingível. Será que 10 palavras eu consigo aprender isso por dia? Será que 5 não era melhor? Porque eu tenho um dia muito corrido, eu não vou conseguir estudar. Ou se eu tenho um dia mais tranquilo, 10 é muito pouco, eu posso botar 15. Então, assim, você tem que saber o que você consegue atingir. Não adianta você ter uma meta fácil, mas também não adianta você ter uma meta inatingível. Ou seja, você não consegue atingir a meta. Ambos não vai te ajudar. Você tem que colocar uma meta atingível. Relevante. Esse item aqui é muito importante porque muitas pessoas criam metas por criar. Mas será que isso é relevante para o seu aprendizado? O que adianta você estar aprendendo um idioma e você coloca lá como meta? Vou escrever 5 cadernos de conteúdo. Mas o que adianta você escrever 5 cadernos de conteúdo se isso não for relevante para o seu aprendizado? Você está entendendo? Então tem que ser uma meta relacionada ao que você quer e que seja relevante. Então, se eu aprendo 10 palavras por dia, isso é relevante? É, porque eu estou alimentando o meu vocabulário. Então, criem metas relevantes ao que você precisa. E por último, gente, a gente tem que ter o tempo definido, né? Então, temporizável. O que é isso? Você tem que definir um deadline, você tem que definir um final para atingir aquela meta. Você não pode ter uma meta em aberto. Então, ó, quando eu falo, vou aprender 10 novas palavras por dia, então todo dia, no final do dia, eu tenho que ter aprendido 10 novas palavras. Se eu falo que eu tenho que estar com um básico dominado em 1 ano, então no final de 1 ano, a partir de hoje, eu tenho que estar com o básico dominado. Então, assim, a gente tem que colocar um deadline, né? Uma linha de chegada para as nossas metas. Então, gente, não se esqueçam, quando você for montar a sua meta, você tem que considerar esses pontos. Ó, ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser atingível, ela tem que ser relevante e ela tem que ser temporável, ou seja, tem que ter um deadline, beleza? E assim a gente vai montando as nossas metas. Então, gente, se você ficou com alguma dúvida, qualquer coisa, comente aqui no vídeo que eu vou estar respondendo. Se você gostou do conteúdo, curta o vídeo aí e compartilhe essa informação com as pessoas. Eu tenho certeza que você conhece muita gente que quer aprender idioma também, que talvez esteja precisando assistir esse conteúdo. Assista também os nossos outros vídeos aqui do canal, que eu tenho certeza que vai te ajudar. E se inscreva no nosso canal principalmente, né? E visite também as nossas redes sociais. Tamo junto!